Programa Atividade, chegando para mais uma edição. Nossos 33 anos e meio, né, de Programa Atividade. É uma virtude, né? É uma longevidade dos programas independentes. É o mais longevo que nós temos aqui na nossa televisão no Rio Grande do Sul. Muito bem, vamos adiante ainda falando um pouquinho de Copa do Mundo, que sempre tem esse resquício, né, dos países que estão ainda participando do evento, né? Nós já fomos para casa, veio um avião da CBF, só um atleta, que é esse aqui de Porto Alegre, que não queria, que queria férias, né? Ganhou as férias que ele queria, né? O Rafinha, né? Então é isso aí. Eu estava reclamando lá, que tem uma férias, como é que um rapaz dele vai vestir a camisa se ele gostaria de estar em férias, gozando seu capital, né? Sua família, sua mulher, esposa, namorada, não sei qual é o grau de relação que ele tem nesse campo, mas enfim, ele não pode, no mínimo ele podia estar chateado por estar disputando a Copa do Mundo, representando o seu país, mas não revelar, né? Não falar em público, isso aí fica chato, né? Isso aí é uma estupidez, diria assim, vestindo a camisa da seleção brasileira e reclamando que gostaria de estar em férias. Claro, porque a Copa, como eu disse desde o início aqui, a Copa para esses jogadores, falando dos jogadores dos atletas do Brasil, não muda nada para eles. Ser campeão do mundo, eles já estão todos eles muito ricos, está compreendendo? Que ganha pouco lá, está ganhando 4 milhões por mês, por aí e tal. Então, o outro ganha 18 só no clube, 18 milhões por mês só no clube. Tem mais publicidade, patrocínios, isso e aquilo, né? E então, a Copa do Mundo para eles é um entrave. Mas deviam de dizer para o italiano esse, eu acho que sabe tanto quanto eu de futebol, Ancelotti, dizer para ele, não, o senhor não me convoque porque eu não quero ir, eu quero ficar de férias. Eu já passo o ano inteiro dando bico em bola para ganhar um monte de dinheiro, sem nenhuma responsabilidade, e o senhor me tira dessa, por favor. Tá? Muito bem, vamos adiante. Silvio Lopes, temos aí ainda verificar o que acontece na Copa do Mundo, está afunilando, estamos chegando no fim da competição, e mais ou menos alguns países aí, eu diria assim, né, o quadro atual, não sei, eu estou pensando, tem jogos em andamento e tal, não sei se eu acho que isso se encaminha aí para uma França, Argentina e tal, não sei quem mais aí, né, parece que tem uma política interessada aí também, de interesse, né, interesse de quem seria o campeão, iria para as finais da Copa do Mundo, para a final da Copa do Mundo, não sei, vamos ver, tem uns acontecimentos estranhos durante a competição, de cartolas aí e tal, né? O futebol hoje não é mais o esporte. O futebol hoje é um negócio financeiro. Euros, dólares, tá bom? Isso que chama-se futebol. Euros, dólares. Aí é que está o negócio. São os interesses econômicos, financeiros. Tá? Então, e gira um capital monumental. Né? Esses clubes de elite do mundo inteiro, né? Dos Emirados, da Europa e tal. Não é raça, é muito capital, muito capital. Imagina um clube pagar para um atleta, por exemplo, 18 milhões de reais para esse Vini Júnior por mês, só o salário do clube. Mas é muito coisa boa. Fala assim. Como é que o camarada vai ter interesse, né, por mais que seja a seleção brasileira, que já não é mais aquilo que é para os atletas lá do passado, né, já tinha esse aí, acabou mostrando claramente, eu acho que tem razão, pode até pensar isso, mas se o outro está perfeito, não tem a convocação, você está aqui. Só que, evidentemente, se ele tomasse essa posição que eu acho que ele deveria ter tomado, ele ia se queimar com o clube dele, ia se queimar com o torcedor, com a torcida brasileira e tudo. Agora, esse tipo de coisa, aqui, eu sempre ia ter acho que eu tenho que repensar essa coisa da convocação dos jogadores. Eu acho que eu tenho que convocar, talvez aqueles 2, 3 estrelas que estão lá fora, que são imprescindíveis, e que podem ter um compromisso com a seleção brasileira, que esses não têm, e rechear com jogadores aqui que estão no Brasil, né, que estão tentando disputar uma posição. Esse sim teria interesse em vestir a seleção brasileira, ter um compromisso com ela. Mas, rapidinho aqui, ó, clubes de fora. Então, essa é a questão dos clubes de fora, por exemplo, eu uma vez conversei aqui com o Roberto, que é um argentino, que tem uma dele, o Roberto teve aqui um tempo atrás, ele conversando com Alfredo Domingo Roberto. E ele disse, tem um negócio de jogadores brasileiros que estão lá fora, e ele conhecia muito deles, conhece, que
os jogadores dizem o seguinte, que se eles vêm para cá disputar vão disputar uma Copa pela seleção brasileira e se machucarem, quando eles voltarem para lá, eles vão ter que romper de salário. Então, pesa uma série de coisas em relação a isso. Com relação ao Rafinha, então, diga assim, para concluir, Silvano, o Rafinha disse uma coisa que eu não sei se é só ele que pensa isso. Quantos estão lá e também insatisfeitos, não queriam estar. Esse cara não tem compromisso. Na verdade, a seleção brasileira hoje, que deveria ser, digamos assim, o sonho de cada jogador, não é mais. Tudo certo, os caras são bilionários. Então, nós aqui nos iludimos. Eu não me iludo mais. Capaz da grande maioria só da periferia, são devidos, são questões, com muita dificuldade, aí tem um câncer, né? Eles manipulam essas famílias, esses atletas. Esses atletas têm pouco tempo, vêm embora do país, ou querem país, vêm muito dinheiro. Tá? Então, primeiramente, às vezes, que para muitos setores, às vezes vem demais, mas eles vêm muito dinheiro. E aí eles estabelecem grandes marcas, as fábricas, postos, etc. Aí compra uma unidade, os postos, automóveis. Olha para trás, tem uma conta no banco lá, milionária, imagina a cabeça de um direito desse. Então, você não é aberto, não rapaz. Você pode ver alguns dando entrevista aí, é complicado, tem zero, não tem nada, enfim. Alguns caras têm um peso milionário, intelectualidade, mas a maior parte desses rapazes está na periferia, que eu digo, países extremamente dificuldades econômicas, e daí começa a sair dinheiro muito rapidamente do bolso, e tudo pode. No fim, em um minuto, eu vou te contar uma coisa que tu vai tapar, mas que tu já não conhece. Em 1972, o Brasil tinha sido campeão mundial em 70, veio o Santos jogar aqui em Porto Alegre, no Milan, que é com o Grêmio, e se hospedou num bom hotel, porque o São Rafael foi inaugurado em 73 por aí. E eu trabalhava no Jornal do Brasil e fui entrevistar jogadores, o chefe lá do Jornal do Brasil disse, olha, entrevista o Carlos Alberto, o Clodoaldo e o Pelé. Cheguei no hotel, ali no Hotel Umbu, isso mostra a falta de compromisso dos jogadores atuais com a seleção. E aí eu cheguei para o Clodoaldo, disse, Clodoaldo, você tem que entrevistar tu, Carlos Alberto e o Pelé. Ele disse, olha, o Carlos Alberto está ali, estava lá tomando café, aí o Carlos Alberto já ia para os entrevistas. Agora o Pelé foi dormir, eu vou lá ver se ele já está dormindo ou não. Disse, como tudo isso? O Pelé, antes do jogo, um dia antes, ele está concentrado, ele vai dormir cedo. Aí, para resumir, ele foi lá, subiu, 10 minutos estava o Pelé para nos atender. Quer dizer, aí tu mostra a grandeza, o compromisso dos caras, né? Profissionais mesmo. Pois é, eu ouvi atentamente o que vocês falaram e realmente é isso, né? A questão que me parece muito saltar aos olhos, você aí que fala que ele saiu da periferia e com perna quebrada jogam, piso irregular, de qualquer jeito. Joelho desse tamanho, que a gente fala, eles seguem jogando. Quando vão à Europa, ou aos outros lugares para jogar, e são recrutados para a seleção, como bem dito aqui, para eles não faz tanta diferença. E quando pegam um momento de férias deles, alguns até externam a sua resignação por ter que jogar, vestir a camisa da seleção, que deveria ser um orgulho, porque não estão em férias. Ou não podem usar como se tivessem realmente sido... Isso é lamentável. E, de fato, isso mostra um despreparo. Mas possivelmente está sendo obrigado a fazer isso, por algum contrato, por alguma imposição. E provavelmente em nome de outros. Possivelmente, e eu gostei muito da ideia do Silvio Lopes, achei muito interessante, de usar como base jogadores do país. Porque quando me parece, eu posso estar redondamente enganado, porque não sou psiquiatra, nem psicólogo, mas me parece que quando eles se vivem num mundo, num determinado mundo, assim, uma bolha, como o futebol. Futebol não é mais o futebol brasileiro, porque eles já não jogam mais no Brasil. Então, a única coisa que, já que tem dinheiro, tem fama, tem contratos, tem tudo isso,
A única coisa que sobraria para esses jogadores seria defender o futebol brasileiro. Defender o futebol brasileiro já não cabe mais na visão deles, me parece, porque eles já não jogam mais no Brasil. Eles jogam no mesmo lugar que os adversários jogam, muitas vezes, no mesmo país. Então, a única coisa que sobraria seria defender o futebol brasileiro e já não faz mais parte da bolha deles. Não faz mais parte do mundo deles. E isso fez com que eu faz com que eu me aproxime muito da ideia do Silvio Lopes de usar como base jogadores do Brasil. Por quê? Que nem o senhor falou, quando vinham da periferia, jogavam com um joelho desse tamanho, né? E aí agora não, agora estou cheio de frufru. O jogador brasileiro, usado como base para numa Copa do Mundo, vai ver aquilo como a vitrine da vida dele. É a vitrine da vida desses jogadores. Então, outros já não tem mais, não precisa mais, né? E usando a metáfora de quando da origem da maioria desses jogadores, jogaria com o joelho desse tamanho também na Copa do Mundo para se mostrar, inclusive, para até melhorar o seu passe, o que quer que seja. Eu acho muito salutar usar 1 ou 2, 3 medalhões e o resto do time jogar para esses jogadores. Com certeza, me parece que os resultados viriam muito melhores, pelo menos a dedicação seria muito maior. Representando o país, tem essa atividade da diplomacia, a sua representatividade da figura do atleta, do seu clube, do seu país, e muitas vezes também não são preparados para. Hoje tem tudo. Uma seleção do clube, do futebol, entra no Grêmio, não tem várias salas para a recuperação do atleta, para fisioterapia, pode um hospital estabelecido entre os para fazer a recuperação do atleta regional. Seria que tem um setor de clube também, contar dar uma química uma maneira de se representa o clube, e faz um caminhão de dinheiro, no caso da seleção também, a seleção não está. Enfim. E aí, o sujeito tem que dar uma postura mais qualificada, vai se manifestar. Se ele fosse preparado, jamais ele diria essa mesma coisa, eu gostaria de estar aqui, eu gostaria de estar. Passemos porque queria curso na tese. Tem gente que sonha porque tem um lugar para a seleção, outra e fica curioso. Então tá, vamos aguardar os programas da Copa do Mundo. Vamos falando então de Banrisul. A vida muda, os planos crescem e os negócios pegam em movimento. Em alguns momentos, o sucesso de segurança está com crédito de 800. São coleções de vendas para pessoas físicas, cientistas, por diferentes modalidades de avaliação simplificada e solução de vendas com ótimas taxas. Tudo com a segurança do banco e começa a crescer e entende o seu cliente. No Banrisul, está com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/tá-com-crédito. Olha aí. Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente tá com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito.
3 vezes por semana de vinho, agora está bom, não deixa de fazer, isso aí. A água de coco, que vai para a hidratação, a água de coco Petri, natural, é tudo bom. Substituir mais vendido, mais consumido. A bebida do ano inteiro, como você pensa aí, é não substituir. Tudo faz água de coco. Coisa boa, vários. E a taxa dos projetos por dentro está aí montando, né? Preparando a sua quarta viagem para Lisboa. Estamos com 13, e agora vamos para mais uma, que é a quarta, que eu acho que no final do dia começa a empresa portuguesa começa a operar mais outro trecho por Porto Alegre. Depois você pode sair 11 horas para a instituição de geração, com uma alimentação maravilhosa, uma gastronomia típica portuguesa, um cardápio de folha de batata, e tudo isso aí com tarifas civilizadas, eu estou dizendo luz, porta, de qualidade, que só está abrindo a nossa portuguesa. Tarifas muito bem interessantes, você sabe nada, porque já foi civilização, e o grande virtude que é São Paulo, a luz, é uma loucura, e você faz o seguro em 11 horas, direto, porque é aqui, ali, Portugal, Europa, ou se manda para qualquer tipo de planeta, para comprar as nacionais da TAP Transportes Português. Fala, Eduardo Gomes. Silvio, eu estava observando o comportamento das empresas em relação aos consumidores brasileiros e o desrespeito com o consumidor brasileiro está cada vez mais flagrante. Parece que o desrespeito está vindo de cima para baixo mesmo, né? Seja as decisões judiciais desrespeitando o próprio Poder Judiciário, seja as pessoas se desrespeitando entre si. E hoje eu tive o desprazer de enfrentar uma situação num processo que demonstra o desrespeito das empresas de seguro com os consumidores. É muito interessante. As interpretações das cláusulas são cada vez mais esdrúxulas e a segurança jurídica está cada vez mais no chinelo. O consumidor contrata um seguro para ficar garantido. É para isso que se contrata. É uma aposta. Eu aposto que essa situação poderá ocorrer, então, quanto você me paga para, se ocorrer essa situação, o meu bem ficar preservado, ou minimamente preservado, ou preservado até um determinado valor. E as interpretações estão cada vez mais absurdas. Isso eu já tenho visto com empresas de telefonia e agora com empresas de seguro também. Essa situação da inundação que teve em 2024 deu um pano para mangas no Poder Judiciário. E as interpretações da cláusula estão no sentido de que as mais diversas, mas principalmente, então tendo guarida no Poder Judiciário, isso aqui preocupa mais ainda, no sentido de que o consumidor não deveria ter colocado o seu veículo em determinado local ou teria tido tempo de tirar quando a água subiu. E também questões de telhados, de questões de infiltrações. Eu gostaria de trazer isso à baila, porque é importante que você de casa tenha muita certeza do que está contratando, considere chamar um bom corretor de seguros para lhe assessorar na contratação. Porque no final, quando você precisa de seguro, se não tiver tido essa preocupação lá no início, você vai ter possivelmente um grande dissabor na hora de usar o seu direito. O Brasil está de cabeça para baixo, né? Essa é a grande questão, né? Faz muito tempo. Mas aproveitando essa dica do Alex Neves e ampliando a questão, e não trazendo, claro, o futebol de novo, mas a partir do futebol é um fenômeno sociológico no país.
Então, eu lembro bem, Zé Silva, que em 1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai, do Maracanã, lotado, o Brasil entrou achando que ia dar uma goleada no Uruguai. Depois do jogo, o dramaturgo e escritor Nelson Rodrigues cunhou uma expressão que o brasileiro tem a síndrome do vira-lata. Ele passou a ter uma síndrome do vira-lata. O que significa isso? Significa dizer que a partir de eventos que nos são desfavoráveis, nós passamos a criar, a ter a crença de que nós não temos toda essa capacidade que achamos que temos para resolver nossos problemas. Tá? E isso se viu, essa forma como o Brasil vem perdendo relativamente importância no futebol ao longo do tempo, está fazendo com que nós, brasileiros, passemos a acreditar que realmente o futebol brasileiro não é mais o mesmo e daqui para frente vai ser muito difícil recuperar o que nós temos. Ou seja, nós tivemos a seleção brasileira, todas as qualificações deletérias, né, que tem, por exemplo, com o cachorro vira-lata, sem raça definida. Ele não presta para nada, né? Na verdade, tem essa coisa que eu adoro vira-lata, tem uma vira-lata que eu estou na rua e está em casa. Mas, de qualquer maneira, essa síndrome de vira-lata passou exatamente a hoje significar tudo aquilo que o brasileiro é ao longo dessa trajetória, por exemplo, no futebol, das derrotas consequentes e sequentes da seleção brasileira. Rio do Sul, o tempo da Paris, a Paris, o tempo vive a essa computadora. O pedaço da Brasil, o Miguel, o território dos animais, os vários, espetacular, essa computadora. Então, a Paris do Sul é comandado exatamente pelo amigos. Incrível, né? Cativando o grupo dela, a formação da colaboradora, da formação, a vida da inovação do cardápio, do vinho, da cerveja, tudo que importava, a sobremesa, uma coisa boa. Hoje, no tempo que o Taqueira tem uma promoção, diariamente, seguidas da São Domingo, tá? Hoje nós estamos aí com o temperatura especial, vale a pena. Zero, liga para lá, tá? Na medida ali, era 111 pessoas. Telefone 32 setores da instituição. Aqui, ó, os horários lá do país, segunda, 18h30 às 24h45, tá? Terça-feira, das 11h30 às 24h45, domingo, das 11h30 às 24h45. Então, se liga que a coisa lá é boa demais. Está pelo menos para ver uma mulher, está quase lá. A coisa está pegando para o país, com muito luz, na país. Então, é que você tocar no seu patrimônio todo a fuga, a produção aqui, e a produção tanto espaço aqui, e também isso fica porque a família chuta essa mulher, as películas de parte da Bahia, que está no gelo, tudo, mas que você está pegando, você tem que ter uma questão. Tem uma vontade de correr, espetacular, essa coisa boa, a Bíblia de Deus, a Avenida 1901 pessoas, telefone 33 pessoas, mais uma vez, comando do Garcia, magistrado, especial. Líder demais, competente demais, por isso o sócio da família do Sul, ainda as promoções diárias e mais o tratamento do regime da polícia. Quer mais para a família, Deus Deus. Fala, segurança. Eu tenho uma informação hoje que nos vem do centro do país, dando conta de que o presidente Jair Bolsonaro poderá ser liberado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fico pensando o seguinte, né, porque quais são os movimentos que estão providenciando essa possibilidade de Bolsonaro ser solto, não devia ter sido preso, naturalmente, nós sabemos. Então, só no Brasil isso acontece, né, e onde há um autoritarismo, uma ditadura do judiciário. Mas essa possibilidade, parece bem real. Eu ouvi vários comentários hoje aqui da tarde sobre essa possibilidade.
E vendo que isso talvez aconteça, porque o governo teme, né, temos eleições esse ano, né, que Bolsonaro, continuando preso, será uma forma muito forte, né, de fazer com que se fustigue todos as órgãos e contra-ordens que foram dadas irregularmente para mantê-lo preso. E faça com que a população veja o tamanho da injustiça que o Poder Judiciário brasileiro fez, juntamente com o governo federal. Nós não podemos fazer com que haja um isolamento, né, tirar o governo federal e a Suprema Corte, porque hoje eles funcionam muito sintonizados. E a questão do Bolsonaro só está assim como está porque houve uma sintonia entre o Executivo Federal e a Suprema Corte do Brasil. Tomara que isso aconteça, porque afinal de contas, uma injustiça grande dessa vai ter que ser muito bem, não será, certamente não será superada, não será restaurada a partir de hoje até para sempre, mas de qualquer maneira é uma forma do governo ver que ele errou. Eu diria o seguinte, os brasileiros que fizeram essa irregularidade, esse crime contra uma pessoa, o ex-presidente não tomou nenhuma atitude, guerreou, fez uma fala, fez sangue, fez tudo, a pessoa que achou da verdade. É verdade. De fato, é o que a gente vinha falando antes, quando eu mencionei a questão de seguro, vem de cima para baixo esses desrespeitos, esses desmandos. Esses maus exemplos. É uma pena, né? É uma pena. Mas a sintonia, interessante falar, eu lembro do ex-ministro Barroso falando agora existe uma harmonia entre os poderes. Não que os poderes têm que ser desarmônicos, eles precisam ser harmônicos, mas é a harmonia em prol de uma agenda, né? É uma agenda própria, aparentemente não é uma agenda brasileira, e a harmonia significa nenhum entrar no terreno do outro. Né? Eu ia chegar nesse ponto, não existe mais os freios de contrapeso, né? Porque quando só há elogios num grupo, só há elogios, não se aceita crítica, né? Não se evolui. Então, na realidade, o Brasil está evoluindo na questão de um sistema republicano, né, de três poderes, porque aparentemente um é eliminado, excluído do grupo, quando se tem o estremecimento dessa harmonia, pseudo-harmonia. Só que é muito conveniente essa harmonia, mas não conveniente para o Brasil, para o sistema brasileiro. Agora, hoje, por exemplo, foi deflagrada uma operação Monan da Polícia Federal, né? O pessoal, sei lá, na Bahia, né? O Master começou na Bahia com aqueles cartões corporativos lá de desconto, e a caso Master, e agora esse caso aí também prenderam pessoas hoje, e apreenderam R$1,5 milhão na conta de alguns, porque se faziam passar por indígenas para receber benefícios do INSS. Parece que segundo as notícias, faz uns 5 anos que eles estão já perpetrando esse crime, né? E aí estavam sendo investigados e foi deflagrada, então, a segunda fase dessa operação hoje. Isso só mostra que essa harmonia dos poderes está fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais à vontade para harmonicamente também roubar o Brasil. Eduardo, em relação ao que falaste, eu vejo assim, o movimento da Polícia Federal, contrário do que estava acontecendo tempos atrás. Né? E vejo que isso está acontecendo, porque, claro, a Polícia Federal não ela sempre foi uma instituição séria. Quantas vezes, aqui mesmo nesse programa, há muitos anos, a gente defendendo a Polícia Federal pela seriedade, pelo profissionalismo daqueles que trabalham na Polícia Federal. Evidentemente que alguns já estão querendo distorcer isso. Não pode ser polícia. Não pode ser da confiança do presidente. Claro, não tem problema. Tem que ser polícia. Exatamente. A Polícia Federal existe para proteger toda a nação brasileira. Não o governo tem lado da polícia, absolutamente. Temos a diretor-geral da Polícia Federal que acha que o presidente está funcionando. Sem essa necessidade. Não é segurança do presidente.
impondo a Polícia Federal. Aí é que tem o negócio, né? Porque, na verdade, Não, tem que defender o projeto. Não, a polícia do Estado, não a polícia do governo. na verdade, assim, aí vem sempre naquele troço que a gente sempre aqui no programa defender. Nós estamos numa época, num período, todos já de trás para cá, de desmoralização das instituições. Isso é gravíssimo, porque para recuperar a harmonia, para recuperar a seriedade das instituições aqui para frente, vai ser muito difícil. Porque elas foram totalmente, como a polícia federal, parte dela está nessa situação. Tem mais aí, ó. Floricultura, vai pecuária, e aí você pode ver que depois de um animal, você tem que crescer, enquanto você vai fazer encontrar você pode ser contemplar. Você tem uma coisa que vai bem, você tem ele vai informar hortas agrícolas, mais de 70% ele dá uma ajuda, de governo de graça, que passa por todo o tempo na sua agricultura, para ter essa procedência absolutamente legal e dar o resultado que vai dar a coisa que se vai científica, ajuda o governo de graça. A gente tem que começar esse processo de governo. Eu estava vendo uma notícia hoje esclarecedora aqui, imagina o susto que a menina teve. Eu estava numa aula de instrução de aviação na Argentina, vocês viram isso? E o instrutor colocou seu celular ela estava nas últimas aulas já estava bem avançado, e o instrutor colocou seu celular de lado, disse para ela assim, sabe pousar o avião? E ela, sim, sei, eu tenho coisa para fazer, abriu a porta e chegou. No meio da instrução na Argentina, isso aconteceu ontem. Então eu fico imaginando o susto dessa menina de 22 anos. E o piloto, o instrutor, Leandro Andrés Bertazzi, de 42 anos. Cometeu esse ato impensado, né? Tinha tido aulas horas antes com outros alunos e, de repente, eu acho que talvez essa moça fosse mais avançada, tivesse mais condições de pousar sozinha, de ter essa preocupação, imagina. E aí resolveu tirar a própria vida nessa situação. Interessante, né? É a oportunidade de verificar a sua carteira, fortalecer a sua carteira financeira e ainda começar a coleção de pesquisas diferentes para que o seu gerente saiba como participar. Então, aí, você pode fazer uma série de
questão do acompanhamento, né? Absolutamente qualificado, dando mais ou menos as coordenadas, as diretrizes para vocês serem encaminhados pelo capital financeiro no segredo. Mas não fala. É ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Quem quer restabelecer a guerra, tudo que está que vai acontecer na cidade, no país, que é uma terça-feira, muito importador, do Brasil, que preço lá na cidade, que a primeira etapa, seu primeiro, prepare-se para a segunda. É um imposto zero. O imposto zero, exatamente, agora, uma intervenção especial de vinhos da Espanha, Itália e Portugal. Espanha e Itália são grandes produtores de vinhos, nós deixamos. O custo aqui é mais importante. São duas grandes referências de vinho mundial e mais de metade da memória dos 30 anos da Rua do Mundo. Olha aqui, a Avenida Getúlio Vargas, no centro do Rio, a Alameda Leite Serra, a Avenida de São Paulo, no Brasil da Venezuela, e o Rio Brasileiro. Todas as lojas de estacionamento de luta, proteger também. É Paris. Proteger, mas não tem mais preço, mas você tem o seu carro, você tem o seu não paga nada e tem segurança, segura, preço mais caro. Mas a segurança tem que ser meio que castigo, tá bom? Aqui do mundo importador. Tudo que vai ser crédito, você compra um pouquinho maior, 20 mil reais até o benefício, a empresa, ele só ficar, só coisa boa, tá? Então, pensa bem e vai ser bem, né? Pequena tabela, pequeno branco, cheio de mercado, espumantes, campanhas, delicatessen, tudo mudou, vindo no importador do Brasil, que comemora nesse momento, nesse ano, 30 anos. Já Silva, eu já vou toda semana na Vinhos do Mundo ali na Getúlio Vargas. Frequentaria, né? Próximo de casa. Então, realmente agora os vinhos a gente tem uma série de alternativas, né? Para todos os gostos, né? E sobretudo agora, nessa época do ano, que esse friozinho aí, claro que os vinhos estão até um calor no verão, só que tem que tomar com uma temperatura ali, segundo os especialistas, entre 18, 19, 20 graus. Né? Sobretudo no verão. Agora, no inverno, às vezes até tira o vinho da geladeira, né, ali e tal, fica mais ou menos a temperatura ambiente. Então eu passo toda semana na Vinhos do Mundo ali na Getúlio Vargas. Sim, tranquilamente. E uma coisa interessante, né, Jacimão? Eu tomo cerveja, a cerveja tu toma, o vinho tu degusta. O vinho tem toda uma história, tem um ritual, então isso faz bem para a pessoa, quando ela está com uma garrafa de vinho, com um vinho na frente, ela se sente bem. Mas, Silvia, tu falaste do Sicredi aí, ó, só para arredondar uma coisa, eu acompanhei há muitos anos, nós estamos nessa jornada há muitos anos, né? Então, o Sicredi nasceu no interior, eu participei das primeiras cooperativas criadas no interior do estado. A alegria, na Petrópolis, na região, na Mitoque, também fui lá também. Então, a alegria dos produtores rurais, fazendo isso, eu vou ser sócio da cooperativa, né, que era um grande diferencial. Né? A cooperativa estabeleceu uma âncora, pequeno produtor, uma pequena cooperativa dava garantia na questão da passagem, tudo que existia, e incorporou uma batalha que hoje a cooperativa de tudo dele, no Brasil, o pioneiro foi aqui no Rio Grande do Sul. O Brasil foi o pioneiro do Rio Grande do Pois é. Eu tive na Nova Petrópolis esse tempo, falando do Sicredi agora,
E como a serra está bonita, né? Agora tem o Vale dos Vinhedos também está recebendo alguns investimentos ali também, principalmente naquela via interna ali onde tem as vinícolas. Isso é muito bom para o produtor, é muito bom para o Rio Grande do Sul, que gera divisas aqui, aquele pessoal emprega muito, aquele pessoal gera impostos, recolhe muitos impostos e atrai muitos turistas, e turistas qualificados, né? Turistas que entendem de vinho, que são pessoas instruídas, esse tipo de turismo que interessa para nós, né? Não aquele turismo banal, mas o turismo de pessoas que podem agregar aqui o valor ao Rio Grande do Sul e levar a boa nova do que estão vendo aqui para as suas terras de volta lá para as suas terras. É muito, muito interessante, é realmente muito bacana isso. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Nós temos o nosso Dudu, né, o Eduardo Dorelli, falou agora há pouco sobre Gramado, Canela, a Serra Gaúcha. E olhando para trás, nós temos uma carreira de início, né, porque olhando para trás, na década de 70, eu fui assessor do secretário de Turismo do Rio Grande do Sul, chamado Mário Bernardino Rendes. Então, um homem lá prefeito de Caxias do Sul, veio para cá, foi secretário de Turismo. Eduardo Dorelli veio e um dia chegou para mim e disse: Silvio, qual é a sua opinião sobre nós fazermos uma jornada toda, uma peregrinação pelas grandes capitais do Brasil? Imagina se eu não ia querer, né, para conhecer tudo. E promovermos a Serra Gaúcha, o Café Colonial
dos gaúchos na Serra Gaúcha. Eu disse, e foi assim que fizemos. Viajamos foi 22 capitais naquela época. 22 capitais promovendo o café colonial. Então ele pegou um grupo de pessoas que faziam café e tal. Só foi junto, todo mundo foi. E lá eles preparavam o café colonial, preparando óleo em Hilton Hotel em São Paulo, foi uma loucura, os grandes artistas levando foram todos lá. E ali passou, então, o Brasil inteiro a conhecer, né, as delícias da Serra Gaúcha, sobretudo o nosso café colonial. Então o café colonial naquela época foi a porta de entrada, digamos assim, a janela que se abriu para o turismo na Serra do Rio Grande do Sul. Obra de Mário Beradino Ramos, um grande amigo, um grande paciente. É uma coisa agregada, né? Bom, vamos a gente então, que eu estava falando aqui no Luziano da América do Norte, está sempre saindo, então, os caras dos rios para contemplar a expectativa dos passageiros que eu queria também no Norte, porque eu estava com um voo assim, realmente complexo que não tinha resultado. Cansando passageiros, desce para o aeroporto, para o lugar, prepara o trabalho, né? Eu acho que isso é certo, né? A ordem da minha hora dos Estados Unidos, recuperou isso aí, que chegou a tipo de 4 faturas de carro de Santos. Depois que entender que o telefone mostrando é muito grande, muito maior que o brasileiro aqui, né? Então, se você está descansado com a linha de segurança, para ele lá, terminado lá no extremo dos Estados Unidos, eu esqueço, né? Vamos fazer mais de carro. Mas a empresa entendendo e apoiando a expectativa dos passageiros, remodelando, fazendo uma revista nova para minimizar o número de casos. Está fazendo o que pode para minimizar. Temos que entender. Para sair do Brasil, né? Então, se eu falo assim, dá uma viagem. E depois, dependendo de onde você vai, né? Lá na porta, passando tudo e tal, a coisa fica bem, não tem como, então você tem que entender também. Está indo para um lugar muito distante, está indo muito grande assim para o Brasil ou dos Estados Unidos. Tá bom? Então, dá sempre uma mensagem aqui da minha para o de Paulo está ocupando, né? Abrindo lá, não abriu ainda, não vai abrir. Eu estou pretendendo passar para lá, acredito que pode ser o livro, por exemplo. Aí é uma relação do Paulo do Brasil, da própria. Isso é tudo. A coisa tira, eu falo muito leve isso, mas o presidente do Paulo ele fala que ele pensa, estuda, analisa, né? Ele é um cara grande também? A qualidade, o sabor inigualável do garçom. E tem o dia aqui também, igual que ele engarrado com temperadura. É o expresso. Então, está aí tudo igual. Existe marca de experienciais. Inspirado na tradição da comunicação da Convenção Gaúcha, o que foi transformar a hospitalidade econômica da cidade de Valência na Central. Há mais de 2 horas de história, 28 anos aqui, em 5 estados, e quase 2 milhões de pessoas vivem por ano. Sempre de cidade da Valência. Tipo novo, favor para a Valência. Por isso, agora o dia de família vai ter tempo. Não, a gente falou lá também.
Essa, ela tem uma dupla, uma coisa de louco. Mas antes de um grande empresário como ele, então tem que se implementar, porque realmente eu não entendi nada de pensar. Uma empresa tão grande, essa referência aqui no país, e eu gostaria que fosse diferente. Então, tá, temos aí 4 minutos de pensamento, por favor, fala assim. Já Silva, na verdade, assim, o conhecimento, quando nós avançamos no conhecimento, nós, de certa maneira, nós abrimos janelas, portas e tal, né? Temos maiores conhecimentos. Eu fui dar uma palestra semana passada na minha empresa, no Rio de Janeiro aqui e tal, para mais de 80 funcionários, diretores e tal. Então, eu fiquei pensando, depois que eu saí de lá, que essa questão do conhecimento. A maioria das pessoas não tem conhecimento algum do que está acontecendo hoje no Brasil, o que pode acontecer e para onde é que nós estamos indo. E quando você chega com esse conhecimento, você acaba causando um impacto nas pessoas. Tá? Então, as pessoas ou elas refutam, ou elas não acreditam, então elas aplaudem. E eu me lembrei de uma expressão de uma psiquiatra austríaca, chamada Melanie Klein. A Melanie Klein, ela estudou muito a questão do conhecimento da... Essa é séria. Então, a Melanie Klein, ela fez uma análise da questão das realizações humanas, sobre o conhecimento e tal. E ela disse assim o seguinte, ó, quem ama o fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso. Eu não fui expulso de algum paraíso, mas nós somos contestados quando o conhecimento chega para uma pessoa que ela não crê, que ela tem as suas dogmas, né? Então, isso assusta. Então, quando eu saí de lá, eu falei assim, ó, parabéns, porque eu dividi a plateia, mas o impacto foi muito forte. Tem muita gente que depois diz, eu fiquei refletindo sobre aquilo que tu disse, então isso é importante na realidade. Eu passar o conhecimento com certeza, com impacto, para as pessoas se darem conta do que está acontecendo. Muitas pessoas não se dão conta de para onde é que nós estamos indo. Muitos romanos não sabiam, da queda do Império Romano, muitos romanos ordinários, assim, comuns, não sabiam que tinha caído o Império e estava ruindo. Né? Simplesmente estavam seguindo sua vida. Isso aconteceu em diversas situações. Se diz que a ignorância muitas vezes é uma bênção, né? Porque realmente as coisas só param de funcionar como funcionavam antes, aos pouquinhos. Né? Demora mais o serviço, as coisas vão deteriorando, você se torna mais inseguro andar ali, ou mais sujo, ou aquele ambiente não é mais o mesmo, as pessoas já não pensam da mesma forma, e você vai se acostumando com aquilo. Isso acontece de diversas formas, e o que o Silvio falou é o despertar. Né? O Silvio desperta as pessoas para só um pouquinho, não está normal. Não é assim que tem que ser. Acorde para isso. É muito interessante o que tu faz, Silvio. A gente está com quatro, tá? A nossa comunidade soberana, a veterinária, que é a que você atrás, são sempre todos os profissionais de cultura, de auxílio, de tudo, a prestação de serviço, e então, quando faz na porta, a gente sai de tudo, quando está, aí, telefone, coloquei o telefone, aí, tá? Eu tenho aqui também, o 9914, 4.444. É muito fácil gravar, tá? Aí o número 9914, 4.444, médico veterinário, está claro. Fazem tudo, né? Temos a ultrassonografia, biologia, consulta, cirurgia, internação, farmácia, banho, toque, o que precisar nesse campo. Exatamente a mesma coisa. Mundo, certo, 675 bairros, São Paulo. Não se atrapalha, a conversa aqui, vamos demais, tá bom? Vamos aí, o que eu tenho para você, 30 segundos, vamos embora. Vamos, tomara que o caso Master não esfrie com a temperatura do inverno. Esquente, né? Vamos embora.